Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso encontro com a palavra que acontece na segunda, quarta e sexta-feira, meio-dia, no programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119. A referência é a nossa segunda rua paralela Garagem São Francisco. Você passou a entrada da BR-040 e você está lá conosco na segunda esquerda, né? Passou a BR-040, entrou a primeira esquerda, você vai seguindo o fluxo, subindo a segunda esquerda, você vai estar lá conosco no nome de Jesus. Uma campanha muito preciosa, essa campanha, onde nós fazemos os nossos 12 dias, né? 12 dias de oração para 12 meses de vitória, 12 dias de oração para 12 meses de paz, 12 dias de oração para 12 meses de abundância, de provisão, 12 dias de oração para 12 meses de vitória. E graças a Deus, hoje será o sexto dia, e com dois horários, 6h30 às 7h30 e de 8 às 9. Graças a Deus, temos procurado ser bem atenciosos com relação ao horário que nós temos tido para estarmos juntos ali ministrando, compartilhando da palavra, sendo orientados e abençoados pela palavra de Deus, né? Que é o nosso guia, o nosso manual da nossa instrução, graças a Deus, né? E mais uma vez nós estamos aqui no encontro com a palavra, falando de um assunto muito delicado, muito interessante, muito atual dos nossos dias. Muitas pessoas falam, muitas pessoas dizem, muitas pessoas anunciam, muitas pessoas já compartilham, né, dessa mesma palavra, desse mesmo dito, ou seja, dessa mesma ideia que todo mundo já está tendo, estarmos numa nova era, e os mais entendidos, os mais, vamos dizer assim, os mais voltados ao espiritual e tudo mais, tem a tendência de saber que estamos na era de Aquário, onde nós já falamos que é o lançar para fora tudo aquilo que se diz e se refere ao cristianismo, né? E nós vamos usar uma palavra de Deus hoje, alguns títulos, né? Que fala sobre o anticristo, onde fala dessa nova era, desse novo momento, né? O anticristo é aquele que vai se opor às coisas de Cristo, aquele que vai se opor aos ensinamentos de Cristo, às ideias de Cristo, vai se opor a tudo aquilo que a Cristo ensina, vai se opor a tudo aquilo que Cristo ministra, né? Que Jesus ministrou para nós. Até hoje o seu Espírito Santo fala através da interpretação das Sagradas Escrituras. E no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, a palavra de Deus diz a seguinte coisa. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, aliás, desculpe, 2 Timóteo, vamos ler, né, 2 Timóteo, porque nós falamos outro dia sobre o comportamento do homem. O que nos mais chamou a atenção foi o comportamento desse estudo que eles fazem, usando a astronomia, a astrologia, para analisar o comportamento do homem. E aí nós vemos o quanto eles falam, ensinam, e a palavra de Deus também, ela nos ensina muitas coisas. Eu gostaria de fazer uma leitura com você no livro de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, existe uma passagem muito interessante sobre como o posicionamento do homem, o comportamento do homem, as atitudes do homem, em relação a esse tempo que nós vivemos. A palavra de Deus diz assim, a palavra do Senhor diz assim: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar e violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulhos, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas e são cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecimento da verdade.
Assim como Janes e Jambres já foram contra Moisés, assim também estes homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Então Paulo, ele já orienta, né? Já traz uma orientação para Timóteo em relação a esses momentos que nós temos enfrentados no dia de hoje. Esse capítulo 2, capítulo 3 de 2 Timóteo, ele é uma referência bíblica de todo o comportamento que nós analisamos segunda-feira em relação ao que os homens e como os homens estarão se posicionando em relação a essa nova era, esse novo viver, esse novo mundo que está se mostrando para nós a partir do ano passado e mais profundamente a partir desse ano agora, 2021. Mas o mesmo Paulo, assim como ele fala a Timóteo dessas questões, desses comportamentos, dessas atitudes que o homem terá e estará tomando, Paulo também orienta Timóteo da seguinte forma: mas você tem seguido os meus ensinamentos. Paulo fala a Timóteo, Paulo fala conosco, Paulo nos orienta. A minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também minha fé e minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, Icônio, Listra, que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos a Cristo serão perseguidos, né? Serão maltratados, serão perseguidos, caluniados, questionados, né? Ou convencidos de alguma coisa. Ele diz uma forte declaração desse momento que seremos perseguidos, né? Ou seja, seremos tentarão nos contrariar, tentarão nos injetar uma outra ideia do cristianismo, né? Este cristianismo que às vezes que tem se apresentado um pouco longe da verdade. A palavra de Deus fala que vinde a mim vós cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus, ele abre os braços para todo ser humano, mas ele espera que esse ser humano que o recebe pelos braços abertos, também passe por um momento de transformação. Esse é o poder do Evangelho, o momento de transformação. Não é uma transformação religiosa, que eu sou alguma coisa na igreja e sou outra fora da igreja. Isso é uma religião. Isso é religião. A gente fala de religião, questionando a prática de algumas pessoas, né, um grupo de pessoas, mas se nós não vigiarmos, nós iremos nos tornar religiosos. No domingo estaremos ali como santos, glória a Deus, aleluia, com uma palavra até muito bem colocada, mas e durante a semana? Durante a semana, né? Como que nós estaremos vivendo, como que nós estaremos nos procedendo, não com o próximo, mas com Deus que vê todas as coisas. Os olhos do Senhor sabem ver todas as coisas. Então Paulo ele traz essa orientação para Timóteo. Ele anuncia o que está para acontecer, o comportamento das pessoas nesses últimos tempos, o comportamento das pessoas em relação a esse tempo que nós estamos vivendo, esse momento em que nós estamos passando. Hoje é muito complicado, hoje é muito difícil, mas a palavra de Deus nos fala que isso tudo que está acontecendo, né, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina, é o preparo da chegada de um líder, né, mundial, de uma entidade, de um ser, de um homem que estará orientando e coordenando todas as ações que de uma forma deliberada e comportamental o homem tem praticado. E ele vai tentar colocar uma ordem nisso, mas esse título que ele recebe é um título chamado de anticristo, né? Ou seja, tudo aquilo que se opõe a Cristo. Ele tem alguns nomes, diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada o nomeia dessa forma. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: não deixe que ninguém os engane com nada disso. Mas com nada disso o quê? Vamos ler no início do capítulo. Amém? Maravilha! Nosso Deus! Segunda-feira continua caindo e hoje a mesma coisa. Será porque? Vamos orar?
Deixa Deus trabalhar por aí, né? Vamos lá. Então, repetindo aqui o que diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e o nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que não tenhamos afirmado isso quando profetizamos ou anunciamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém vos engane com nada disso, pois antes deste dia terá que acontecer a revolta contra Deus. Antes deste dia acontecerá a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. E aí nós começamos a olhar que a palavra de Deus nos fala, na linguagem de hoje, o perverso, mas na atualizada, revista, em outras interpretações, vai falar o homem do pecado, né? Essa manifestação, o filho da perdição, o iníquo. No versículo 8, a palavra diz assim: então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará todo em tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderiam salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não crerem na verdade, mas têm prazer no pecado. Então, tem a manifestação, a causa da manifestação e a consequência dessa manifestação, em que a palavra de Deus traz de uma forma muito clara, muito explícita para nós. Olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, nós vamos lá no capítulo 13 do livro de Apocalipse, para nós pegarmos uma informação bem interessante sobre essa aparição, essa manifestação, né, desse ser que vai conduzir, né, guiar, né, essa humanidade que está aí, né, surgindo, né, aparecendo. Diz assim o capítulo 13 do livro de Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 13, desculpe, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: depois vinha um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres, nomes que eram de blasfêmia escritos na cabeça. O monstro que vi parecia um leopardo, os seus pés eram como um de urso, e a sua boca era como uma de leão. Ao monstro, o dragão, mostrou o dragão que deu o seu poder e o seu trono de grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Olha só que interessante. Ou seguiu a besta, o falso profeta e o anticristo. Então são informações enigmáticas, né? Aqui informa e fala de nações, de reinos, de autoridade, de posição e de reinos que serão seguidos, de autoridades no mundo que serão seguidas. E nós então vemos que tudo isso está cooperando para esses momentos. Nós vemos que o comportamento do homem, como nós vemos, usando agora a parte bíblica, né, para poder nos mostrar sobre isso. E existe um plano envolvendo isso. E quando nós sabemos deste plano, a própria Bíblia Sagrada já traz de uma forma assim, através de parábolas, através de figuras de linguagem, como o livro de Apocalipse, ele traz um plano, né, geral para este mundo. A primeira pretensão da nova era é controlar o mundo. A primeira pretensão é controlar o mundo, controlar as pessoas. Fará isso por meio de como nós estamos na era de Aquário, através de um mover, né, dessa área. Um plano elaborado
que nessa era que consiste em, primeiro, dentro deste plano que está sendo elaborado, um plano de controle que está sendo manipulado, organizado. Primeiro, estabelecer uma nova religião mundial e uma nova ordem política social. Então, primeiro, uma nova religião. A religião, quando você pega a palavra religião, ela está falando sobre religar a espiritualidade, a divindade a Deus. Então, eles terão a religião deles, né? Aonde eles terão o Deus deles, aonde eles terão o líder espiritual e a divindade em que eles vão adorar, vão cultuar, vão prestar cultos, né? Eles vão criar essa religião e já começou a ser criada de uma forma muito sutil, de uma forma muito assim educada, erudita, de uma forma muito assim bacana, quando eles estão nos chamando para algumas conversas, alguns diálogos, aonde vai ser criado um ecumenismo, que é o juntamento de todas as religiões, e dali surgir o líder mundial, ali surgir o falso profeta, ali surgir a ideia dessa religião que está para surgir. Por que vai surgir uma nova religião? Como nós já ministramos, é porque eles não querem nada que está ligado à Bíblia Sagrada. Olha, nós temos aqui algumas coisas da Bíblia, mas não nos interessa mais a Bíblia Sagrada. E você já viu algumas autoridades religiosas no mundo dizendo isso. Vamos refazer a Bíblia Sagrada, vamos atualizar a Bíblia Sagrada. E agora você acha que esse argumento de atualizar a Bíblia Sagrada, de fazer com que ela se torne mais atual, para acrescentar nela algumas coisas, e o próprio Jesus disse que aquele que acrescentar será acrescentado também nele, e aquele que tirar também será tirado dele. Então eles vão tirar algumas partes, como se a Bíblia fosse uma constituição feita por um homem. Eles vão colocar coisas como se fosse uma constituição criada por homens. A Bíblia Sagrada não se tira, não se coloca, não se acrescenta, ela já está pronta. Ela é algo divino, ela é algo espiritual, ela é algo poderoso, e eles vão tentar fazer isso. O interessante é que não é apenas as autoridades religiosas deste mundo. Já está também no meio cristão evangélico alguns que já estão defendendo essa atualização, para você não se escandalizar. Já existe. É complicado isso, eu não gosto muito de entrar em detalhes assim, porque dá a entender que nós estamos puxando farinha para um lado. Não tem nada de puxar farinha para o nosso pirão, nada disso. Mas já existe algumas falas no nosso meio de atualização, no meio evangélico. Poxa, mas isso é influência do mundo. A Bíblia Sagrada, ela é muito dura, e ela é muito verdadeira, ela é muito poderosa. A Bíblia Sagrada, ela é muito forte. Ou é a vida ou é a morte. Não existem duas coisas juntas. Ou sim, sim, ou não, não. O que passa disso é maligno, é errado, não é correto. Desculpe. Então você tem que entender isso, né? Então a primeira coisa aqui, primeira regra, primeira ideia desta nova era, desta era de Aquário, é julgar todo o cristianismo para fora, toda a era de peixes para fora, que corresponde ao cristianismo, e estabelecer uma nova religião, uma nova ordem política social, porque o mundo está passando por um caos social, um caos político, um caos social. Hoje nós não sabemos quem manda ou desmanda, quem faz ou desfaz. Por favor, não sou político, sou pastor, sou comissionado e vocacionado, não tenho nenhuma posição, nada em relação a nada. A minha posição é bíblica.
Aquilo que eu faço e creio é o que está na Bíblia Sagrada. Não tem nenhum anúncio de nada aqui conosco. Deus nos guarde, Deus nos livre o que fazemos por obediência às nossas autoridades e graças a Deus por obediência àquilo que é nos passado para realizarmos. Mas existe uma nova ordem política, uma nova ordem social, uma nova religião mundial que será o renascimento da religião e do ministério da Babilônia, porque nós vemos no livro do Apocalipse essa figura da Babilônia sendo aparecendo. Agora, por que o ministério, a figura da Babilônia? Porque é a figura da confusão. É a confusão do secretismo religioso. É a confusão religiosa. É a confusão que a mulher questionou Jesus no poço de Jacó. Uns dizem que eu tenho que adorar em Jerusalém, outros dizem que eu tenho que adorar em outro lugar. Aonde eu tenho que adorar? E Jesus fala assim: o meu Pai busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então já havia naquela época uma concepção. Aonde eu devo adorar? Aonde eu devo colocar a minha adoração? A que Deus eu devo buscar? A que Deus eu devo me entregar? A que Deus eu devo servir? Então, quando fala o ministério da Babilônia, restaurando esse ministério, essa cultura, essa ideia, essa atitude, quer dizer Babilônia, a palavra Babilônia quer dizer confusão, quer dizer algo desarrumado. Não, você pode fazer o que você quiser. Mas a gente pode fazer o que nós quisermos até chegarmos na Bíblia Sagrada. Chegou aqui, é o marco divisório. Opa, então eu tenho que mudar. A palavra de Deus nos fala que eu tenho que mudar. Porque quando nós falamos que Jesus veio, ele aceita o homem como o homem está, mas ele quer que aconteça algo muito precioso na vida do homem. Olha o que diz no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2, o Espírito Santo me faz lembrar aqui agora, 2 Timóteo, capítulo 3, olha o que diz, a palavra de Deus, Jesus abre os braços para esse homem, mas a palavra, ele fala assim, olha o que a palavra de Deus fala em relação a esse homem que é aceito, que se encontra com Jesus. Ele diz assim, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a verdade. Condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar de maneira certa de viver. Peraí, se eu abracei a Bíblia Sagrada, Jesus abriu os braços para mim, me aceitou como eu sou, então eu tenho uma palavra. Essa palavra, ela é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus seja completamente preparado, pronto para fazer todo tipo de boas ações. Transformação. Eu venho para Jesus, mas essa palavra tem que me transformar. Eu não posso ir só para Jesus, aceitar só a página que fala no capítulo 11 de Mateus, versículo 27 e 28, 29, vinde a mim vós cansados. Eu não posso aceitar só essa palavra. Eu tenho que aceitar o conjunto todo. Eu não posso tirar partes, eu tenho que aceitar o conjunto todo. Ah, mas é difícil. Lógico que é difícil. Por isso que nós temos que estar em Jesus, porque Ele cumpriu todas as coisas e cumpriu para nós. Nele está o ministério da salvação. Nele está o ministério da justificação, regeneração, santificação. Porque Ele pagou o preço para nós. Então, se eu estou em Cristo, cada vez que eu estiver em Cristo, eu serei transformado, eu serei mudado, como a Bíblia Sagrada espera que aconteça. Um outro plano será a concretização, o outro plano será concretizado quando o Messias da nova era assumir o controle. Nesse período, o número 666 será aplicado e a nova religião estabelecida. Maravilha, né? Maravilha, porque Deus está nos ensinando, nos mostrando um dos planos. Quando o Messias dessa nova era surgir, o nome dele
ele receberá alguns nomes, e um desses nomes, o sangue de Jesus, tem poder, porque eu vou falar aqui agora, se chama Maitreya, o Messias dessa nova era, o Deus espiritual dessa nova era. Nada de Jesus mais, né? Nada da palavra Jesus Cristo, nada da palavra de Yeshua, Deus, Elohim, El Shaddai, nada disso mais, nada disso mais. E esse número será aplicado e a nova religião estabelecida. O 666 é o número da besta, né? O número do controle, o número do controle. Um outro plano muito interessante dessa nova era é os espíritos cósmicos irão ajudar a inaugurar a nova era e aclamar o homem-deus dessa era como mestre do mundo. Então, quando você vai procurar as ciências, e hoje a ciência vai bater de frente com a religião, e a religião a mesma coisa em relação à ciência, as duas coisas não andam muito juntas. Darwinismo e criação são coisas muito distantes uma da outra. O evolucionismo e criacionismo são coisas muito distantes umas da outra. Uma está no Oriente e no Ocidente, infelizmente, mas as ciências astronômicas e astrológicas vão tentar governar este mundo. Por isso que Jesus, desculpe eu estar olhando aqui, por isso que Jesus ele fala que os sinais estão nas estrelas, nos céus, e nós devemos estar atentos a esses momentos, a essas tristezas que nós estamos vendo. Que Deus venha nos ajudar, e com certeza irá nos ajudar, irá nos proteger, irá nos guardar, para louvor e glória do nome dele. Vamos orar? Agradecendo a Deus por essas informações, porque parece que elas são, assim, um sinal que está lá na frente para nós darmos atenção. Quando o carro está indo, tem um sinal lá na frente nos chamando a atenção. Vai a hora de avançar, hora de parar e hora de não ultrapassar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento precioso com a Tua Palavra. Te agradecemos por esse momento precioso aonde estamos acendendo alguns sinais, ó Deus, de informação, para nos ajudar a viver neste mundo que outrora está caminhando, Pai. É a viver contigo, perseverantes, esperançosos e confiantes na sua palavra, na sua proteção, no seu livramento. Te pedimos que o Senhor nos guarde, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desse mundo, Pai. Tenha misericórdia das nações, dos governantes. Tenha misericórdia, Pai. Porque o que nós vemos é uma vontade maligna sendo arquitetada, manipulada e criada através das ações do homem. Um homem sem Deus, um homem sem temor, um homem alienado da palavra e das coisas do Senhor, sendo usado para a montagem de um grande peça de teatro. Estamos nos bastidores desta peça, que em breve será apresentada ao mundo. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da humanidade, do pecador, do homem, de nós. Tenha misericórdia da sua igreja, Pai, que cada vez mais terá que se posicionar, porque a porta ela está se estreitando. Larga o caminho que conduz à perdição, e apertada é a porta que conduz à vida eterna. Abençoe essa família, abençoe essa irmã, esse irmão e essa casa de uma forma preciosa e poderosa. Seja com eles, ó Deus, no nome de Jesus. Seja com as suas vidas no nome de Jesus. E nos ajude, Pai, a viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, e nos ajude. Ajuda-nos, ó Deus Todo-Poderoso. Ajuda-nos a alcançar os nossos sonhos. Ajuda-nos a alcançar, ó Deus Todo-Poderoso, a paz do Senhor. Nos ajude. Em nome de Jesus, te pedimos para a tua glória e te agradecemos para o teu louvor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma tarde maravilhosa.
Sexta-feira, meio-dia, estaremos juntos outra vez. Hoje, 6h30 às 7h30, sexto dia da campanha dos 12 dias, com a ceia do fortalecimento. 8 às 9, também o sexto dia, com a ceia do fortalecimento. E domingo, 4 horários, 8 às 9, de 9h30 às 10h30, de 5 às 6 e de 6h30 às 7h30. Deus abençoe uma tarde, um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus.